Bom dia! Se você quiser saber sobre cirurgia para hérnia de disco, fique comigo. Olá, eu sou o Dr. Vitor Rosseto Barbosa, médico neurocirurgião funcional. E eu vou falar hoje sobre cirurgia para tratamento da hérnia de disco. E a primeira coisa que a gente precisa saber é: toda hérnia de disco dói? Acho que essa é a pergunta número 1. Segunda pergunta: toda hérnia de disco tem que ser operada? É uma outra dúvida também. E por fim, vamos falar como a gente pode tratar a cirurgia da hérnia de disco. Então vamos começar pela pergunta 1. Toda hérnia de disco dói? Essa pergunta já foi feita no mundo científico e foram feitos alguns trabalhos para responder isso. Então o que foi feito? Pegou-se pessoas sem queixa de dor e foram realizadas ressonâncias magnéticas da coluna desses pacientes, de coluna total, lombar, cervical, para ver se tinha algum problema. E o que a gente viu foi que os pacientes sem dor, mais de 30% têm hérnia de disco, têm alteração da coluna. Então, nem toda hérnia de disco dói. Isso foi a primeira coisa que a gente descobriu. E a segunda coisa foi, então tem um paciente que tem uma hérnia de disco e tem uma dor relacionada a essa hérnia de disco. Como que é essa dor? A dor na hérnia de disco normalmente é uma dor irradiada. Ela começa num ponto e vai espalhando pelo membro que ela acomete. Então vai ter uma dor no braço, uma dor na perna, tem alguns sinais que a gente chama de sinais de irritação radicular. Se for uma hérnia muito grande, ela pode pegar a medula e aí começar a ter sinais de que a perna fica fraca, começa a pular e também pode até ter queimação. Então, o paciente tem hérnia de disco e tem sintomas. Será que esse paciente precisa ser operado? E o que a gente viu é, na fase aguda, sem déficit, sem fraqueza, não precisa. Na fase aguda pode ser feito uma analgesia, um anti-inflamatório, e a gente pode dar um tempo para o corpo se recuperar sozinho. Muitas vezes o corpo se recupera sozinho. Passou um tempo, continua com uma dor radicular, é interessante operar. Esse paciente pode evoluir com uma dor crônica, pode ficar uma sequela de dor. Está com fraqueza, isso vira uma urgência. Aí vai ter que ser operado. Está com sinal de sofrimento da medula, também uma indicação de cirurgia. Então o paciente está com fraqueza na perna, a perna fica pulando sozinha e tem uma hérnia de disco cervical, também é uma indicação de cirurgia. Então, nem toda hérnia dói, nem toda hérnia que tem dor precisa ser operada. Mas tem os casos sim que vão precisar ser operados. E esses casos podem ser operados com diversas técnicas diferentes. A nossa tendência é fazer uma cirurgia cada vez menos invasiva. E o que tem sido feito atualmente é a cirurgia por endoscopia. O que é isso? Precisa parafusar a coluna, fazer um monte de coisa na coluna numa hérnia de disco? Normalmente não. A coluna normalmente está estável no quadro de hérnia de disco, é só tratar a hérnia de disco. Na região lombar, tem feito muito a endoscopia, que é fazer um cortinho pequenininho, por volta de 1 centímetro, e entra com uma câmera e opera a hérnia por uma câmera. Só vai retirar o tecido herniado, que a gente chama. Só a bolinha que está apertando o nervo pode retirar um pouquinho, mas não retira tanto quanto a cirurgia aberta. E na cirurgia cervical, predomina ainda a cirurgia aberta, que faz um corte aqui na região anterior do pescoço, vai lá e tira o disco intervertebral, só que é interessante colocar um calço aqui na região cervical, por isso predomina a cirurgia aberta. Então, a técnica cirúrgica varia conforme a região e conforme o tipo de apresentação do paciente também. Se é uma hérnia mais lateral, a gente vai ter que fazer
uma técnica mais lateral, endoscopia, pode ser uma técnica mais medial, isso vai influenciar um pouco a técnica cirúrgica. Mas a tendência é fazer uma coisa minimamente invasiva. E o que a gente tem que pensar é, muitos pacientes com fisioterapia vão melhorar, só precisa ter uma fisioterapia adequada. Se você está sofrendo com um quadro de hernia de disco, está na dúvida se a dor é da hernia de disco, procure atendimento. Pode ser que seu caso seja resolvido com uma simples fisioterapia, ou pode ser que não, que seu caso esteja evoluindo para dor crônica e é muito importante fazer o tratamento antes da dor crônica se estabelecer. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, encaminhe para alguém que está sofrendo desse quadro. Pode ser que essa opção de tratamento lhe seja muito válida. Obrigado!